Mas quando nós já entramos no Renascimento, nós vamos encontrar a simbólica até Leonardo. Depois de Leonardo, já os renascentistas, como o próprio Michelangelo, apesar de uma formação pitagórica que ele tinha, que ele era pitagórico, e de grandes conhecimentos sobre a simbólica, ele já cai na alegoria, entra no período da alegoria, e a alegoria foi que matou propriamente a simbólica, porque foi substituindo os símbolos por alegorias, tipo a alegoria da noite, apresentar a noite como uma mulher que traz uma lua na cabeça, um quarto crescente, e depois um manto escuro com cheio de estrelas brilhantes e tal. Isso já não é propriamente simbólico, são alegorias. Tá, mas aquela concepção lá da culpa que não. Não, eu estou dizendo que o Miguel Ângelo tinha base simbólica. Eu estou dizendo que dali para diante começa a partir a confusão simbólica e a presença excessiva do alegórico, o que fez perder o seu significado. Agora, o que eu quero, você fala. Ó, aqui não estou. Mas se você quiser tomar o fim, prefiro, porque eu assim esclareço uma série de pontos que talvez possam simplificar. Se nós observarmos os povos nos seus diversos graus, a cultura, no seu desenvolvimento histórico, e não, o histórico aqui não tomado no sentido da história, mas tomado no sentido do desenvolvimento da história do ser humano, do ser inteligente, nós encontramos o homem em períodos primários, como no Neolítico, e começam a aparecer as primeiras manifestações simbólicas. Não se conhece, por exemplo, manifestações simbólicas no homem de Cro-Magnon, nem no homem de Neandertal. Mas vamos conhecer manifestações simbólicas do Neolítico para cá. Então, começa a manifestar-se no homem as primeiras tendências a usar o símbolo como meio, como sempre, lógico, a usar o símbolo para significar alguma coisa. Então, nós vamos ver que as primeiras simbólicas, os povos mais primitivos, é a simbólica usando a meteorologia, os aspectos meteorológicos, os aspectos geográficos, as árvores, os animais, euteriomorfos, a zoolatria, etc. A simbólica gira em torno destes símbolos. Estes símbolos aqui, a luz, a luz, a sombra é também, mas não tanto, a noite, o dia, alguns astros, etc. Mas a proporção que o homem vai se desenvolvendo, vai se tornando agricultor, e que ele se preocupa mais com a meteorologia e também com os astros, com a influência que os astros exercem, a sua simbólica vai crescendo, vai se ampliando, vai se complexionando. Então nós vamos encontrar depois, por exemplo, já no por exemplo, coletor, né, que seria esta fase primeira, depois a fase do agricultor, que continua sendo coletor e também agricultor, depois a fase do criador, já tem uma simbólica, já entra a simbólica dos animais. Os animais se apresentam nas suas manifestações religiosas em maior número do que antes, sobretudo os animais que estão ligados ao seu sistema de criação, à sua economia. Depois, então, vem a fase, por exemplo, do domesticador, então já tem uma simbólica mais poderosa, e finalmente os povos citadinos, que já vão usar uma simbólica cada vez mais complexa. Ora, nós encontramos no ser humano as manifestações, no ser humano atual, por exemplo, entre nós encontramos a presença de toda essa simbólica. Nós vemos na Ubanda, por exemplo, a presença de um conjunto simbólico, desde o coletor até inclusive simbólica cristã, simbólica tirada do cristianismo. Nós vamos encontrando uma série de aspectos da simbólica que são extraordinários. Ora, isto chega a trazer ao estudioso uma série de problemas. Quando te perguntamos se as obras desses autores se dedicam ao estudo da simbólica, todos eles encontram-se em face de uma série de dificuldades. Primeiro, da validez desses símbolos. Quais são os símbolos mais válidos? Segundo, eles reconhecem que há variância de símbolos segundo os povos, segundo os ciclos culturais e até segundo os indivíduos. Nós notamos, por exemplo, que nos nossos sonhos, nós temos a presença dessas simbólicas todas. Nós temos sonhos em que voltamos ao coletor, temos sonhos que voltamos
ao agricultor, temos símbolos quitônicos, temos símbolos atuais, muitas vezes até um objeto da nossa época, um avião, etcétera, pode ter uma função simbólica no nosso sonho. Nós vimos que isto cria para o estudioso da simbólica uma certa dificuldade, de modo que ele chega à conclusão, como a maioria chega, de que a simbólica é impossível se tratar. Mas estão errados. Todos eles estão errados. E em 1954 foi publicado um livro de simbólica que ainda não foi superado, que se chama Tratado de Simbólica de Victor Moon, onde tem a teoria do símbolo, teoria que é a mais completa que se apresentou até hoje. E por essa teoria, por aquela técnica que já tem ali em grande parte exposta, nós vemos essas dificuldades em Não dá para ter uma técnica interpretativa. dar. Agora eu pretendo publicar trabalhos mais completos que irão ampliar aqueles sem que eu precise modificar nenhuma vírgula daquela obra, apenas ampliar com os estudos que ultimamente eu estou fazendo sobre simbólica. Eu atingir a solução de todos esses problemas, inclusive de como se fazer uma hierarquia e de como se compreender a simbólica nos diversos estratos. Eu fiz uma síntese aqui de ideias para expor, cujas ideias eu vou dar assim, uma certa rápida explanação. A simbólica é correspondente ao estágio histórico, econômico e social dos povos. E isto vai facilitar a melhor adequação e identificação. E quando esta simbólica não está de acordo com esse estágio histórico, é que ela cria a inautenticidade do homem e uma espécie até de alienação. Porque enquanto ele está dentro dessa sua simbólica, ele atinge a sua autenticidade. De maneira que a alienação se manifesta no ser humano à proporção que ele vai manter ou vai assimilar ou vai aproveitar uma simbólica que não lhe é propriamente adaptada. Então nós vemos assim que todas essas fases, há uma compenetração dessas fases, os coletores, os caçadores, agricultores, da época dos pastoril, dos domesticadores, até chegarmos à época industrial, e esta que nós estamos entrando agora, que é a época industrial técnico-científica. E há uma compenetração desses símbolos, há paradigmas, há uma espécie de fusionabilidade entre esses símbolos, tudo isso exige estudos e se pode estabelecer. Bom, agora, a presença dos símbolos nas diversas religiões são muito expressivos. Porque nós, por exemplo, encontramos no cristianismo a presença, na sua formação, dos símbolos pastoris. O cristianismo se forma com a presença, sobretudo, dos símbolos pastoris. A ausência das pescadores, quer dizer, caçadores, pescadores, coletores, e a ausência do símbolo, por exemplo, dos povos agricultores. Tanto que o cristianismo encontrou uma dificuldade tremenda entre os agricultores para poder penetrar, porque a sua simbólica era inautêntica para os agricultores. Os campos reagiam ao cristianismo, os pagãos, os pagos, né? Agora, o ambiente circunstancial, que naturalmente vai dar esta presença da simbólica, então nós podemos compreender, e é esse assunto que eu vou chamar a atenção, porque depois, não hoje, noutra ocasião, nós iremos estudar essa matéria. Eu quero chamar a atenção para os senhores, é de que a a a as disputas que hoje, a má compreensão mesmo hoje que se faz a uma série de autores, se deve à não compreensão da sua simbólica. E nesse ponto eu quero fazer justiça ao Teilhard de Chardin. Porque o Teilhard de Chardin pode não ser um grande filósofo, não discuto. Que ele é um grande científico também eu aceito. E quero aceitar, apesar que procuro hoje reduzi-lo até desmerecê-lo como cientista, porque querem desmerecê-lo também como filósofo. Eu não discuto. Mas uma coisa eu quero dizer que é verdade. Teilhard de Chardin deve em grande parte o seu sucesso atual por usar uma simbólica da época industrial, técnica e científica, porque foi buscar os seus símbolos na ciência.
E esses símbolos correspondem melhor ao homem atual do que aqueles velhos símbolos dos povos pastoris, coletores, pescadores, etc. Então ele encontra na juventude, encontra nas escolas, encontra nos estudiosos, nos cientistas, médicos, engenheiros, etc., uma correspondência. Jogo ele não usa, sei se quem tenha lido Charlet pode observar que a simbólica dele é tirada da física, da antropologia, hein, atmosfera. Ele faz um ponto, aquele ponto alfa, ou o ponto ômega, tudo que ele usa, procurando na matemática, nas simbólicas, no campo científico, uma simbólica que para corresponder ao simbolizado que essas outras religiões também se referiam. Então, em vez de se fazer o combate puro e simples, como está se fazendo até a Chardin, era mais preferível que se explicasse pela sua simbólica.